Eita! Já falei aqui que é uma nova jornada que eu tô começando. E projetos foram feitos pra gente sonhar primeiro, acreditar, planejar e colocar em prática. E depois monitorar pra ver o quanto que faz sentido persistir. E começando esse podcast maravilhoso que foi sonhado por bastante tempo e hoje eu tenho a certeza que eu tô muito feliz por estar começando esse podcast e não poderia começar ele de uma forma diferente. Vocês estão vendo aí, vocês estão escutando. Olha quem eu trouxe para começar, para estrear esses meus podcasts. Nada mais, nada menos que Itamar Passos, vulgo Painho, que todo mundo conhece. Quem não conhece ainda tá perdendo a oportunidade. E Selma Passos, vulgo Maninha, que adora, para quem acompanha no Instagram, lá no @LNPassos, as dancinhas, as organizações. E a gente vai falar aqui no podcast sobre vida mais produtiva. Eu prezo muito a questão de avaliar o quanto a gente precisa ter o balanceamento numa das 5 principais áreas da vida. Pessoal, CPF, profissional, né? Ou o seu negócio ou a sua carreira. A vida financeira, né? A área financeira é muito importante. A qualidade de vida, o quanto você está realmente se preocupando com isso, dando atenção e tendo uma qualidade de vida, um estilo de vida bacana, que se adeque também a você, que te faça bem, que te traga saúde. E relacionamentos, aonde eu acredito muito que o pilar família é base. Eu sei que muitas pessoas não têm esse pilar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de conviver com isso, de conviver com as pessoas na família. E eu sei também de várias pessoas que têm uma base familiar gigante, como eu tenho. Né? Eu sempre digo todos os dias, eu tenho minha base Almeida Passos, né? É muito forte. Eu costumo falar, quando eu falo nos eventos, nos cursos, que quando eu começo, minha família, quando eu vou organizar um evento, a gente começa a contar com 80 pessoas, porque se junta todo mundo das 2 famílias, o bicho pega. E aqui eu trouxe esses 2 maravilhosos, né? Que no início podem ficar tímidos, mas aqui é um bate-papo, como se a gente estivesse tomando café lá na mesa, né? De casa. É esse momento. O Lissa Passos tomou falta, tá? Vou deixar registrado, vou marcar ela assim. Hashtag @Lissa Passos tomou falta. Mas tudo acontece da forma que tem que ser. E assim vamos. Não é isso? Começar com toda a energia esse podcast. Família. Né? Eu costumo dizer todos os dias que eu sou muito grata. E falar de produtividade de família, na minha família, vocês não estão entendendo, não. Selminha é muito organizada nas coisas de casa. Conte aí um pouquinho, mãe, como é essa vida em casa? Essa organização, né? Planejamento de alimento, de organização. Ah, vocês não sabem. Conte aí, como é que você se organiza para fazer a comida? A secretária vai, sabe tudo o que vai fazer? Me conte. Não, eu já deixo tudo organizado. Já começo acordando às 6 horas da manhã. Aí, ó. Aí já começa. Já deixo tudo preparado. Quando ela chega, ela já sabe o que tem que fazer. Pois é. Aí, vocês falam de mim que eu acordo cedo, durmo tarde. Selma Passos é a pessoa que já acorda no 360 todo dia. Né? De vez em quando é uma animação e academia. Como é essa rotina? Não deixo minha academia por nada. Já acorda e bota a roupa de malhar pra ajudar e arrumar as coisas de casa. Isso. Deixo tudo preparado, depois eu vou pro meu yoga. Segunda-feira yoga, terça pilates, quarta-feira alongamento, sexta-feira dança. Quero saber se vocês têm essa organização na vida de vocês.
Painho, não. Primeiro que todo mundo fica assim, é por isso que você gosta de ir pra casa de seus pais, né? Já acorda com café de painho. Me conte, Painho, essa produtividade na sua vida, essa organização nas suas atividades. É uma coisa que a gente vai tomando gosto, né? E prazer juntamente com isso, né? Poxa, pra mim, ver quanto mais gente ali reunido ali, proporcionando esse encontro de família ali, poxa, pra mim não tem preço. A coisa que aqueles momentos mastercard que a gente chama assim, né? Aquele momento que não tem preço mesmo. E com minha participação ainda, aí a satisfação fica melhor ainda, entendeu? Então é preocupação minha, quer dizer, preocupação vírgula, né? É aquela vontade mesmo, preocupação em fazer a coisa direitinho, né? Que atendendo cada gosto de um e de outro. E com a satisfação, poxa, aquilo flui, que o amor junto aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aí é tudo lindo. Pois é. Bem assim. E aí, eu tava assim, vou preparar um podcast pra chamar a família. É o meu primeiro podcast. As pessoas que já me acompanham sabem a importância da família pra mim. Sabem a importância dessa base pra mim. Tem um monte de gente que queria ser da minha família. Rapaz, a energia que você tem é absurda. Mas eu quero falar um pouco de histórico, se eu for olhar. Elaine. E aqui, gente, tá valendo tudo, viu? Se prepare que pode sair até alguma coisa. Mas a vida é isso. Elaine, o povo faz assim, rapaz, que energia é essa? A pessoa, conte aí. Primeiro, a pessoa criança era... Eu não me lembro aí, mãe, era assim, agitada do jeito que é hoje? Não, calma. Aí, minha gente, eu era calma, minha mãe. Calma. Só não gostava de comer, né? Só não gostava de comer. Dava um trabalho. Como era a rotina pra comer? 2 horas, todos os dias. Ainda tinha que pedir ajuda do vizinho, né? Ainda tinha que pedir a ajuda do vizinho. Gal. Minha gente, vocês estão entendendo? Até 2 horas 7 pra comer. anos. Até os 7 anos, minha Depois mãe. de 7, você deslanchou. Mas precisava ir pra rua pra comer as coisas em excesso, né? Tinha que ir pra casa de alguém pra descobrir uma outra coisa. Isso. Quando você não gostava de nada em casa, você ia pra casa da tia e sempre Gigi, Lene, você quer isso? Lene, você quer algo? Aí Lene experimentava, chegar em casa. Minha mãe, eu tomei um suco maravilhoso. De que, Lene? Laranja com isso, com mamão, não sei o que. Que já tinha sido oferecido várias vezes a ela em casa, né? Mas tanto de casa não faz milagre. Aí chegando na rua, com novidade, opa, que maravilha, obrigado. Mas sempre dinâmica, participativa, com os colegas. Eu não sei quem, não tem ninguém que eu conheço que dizia, eu não gosto de Elaine. Eu não gosto das minhas filhas. Pois é. Porque as meninas, não tem um que não diga, eu adoro suas filhas, Selma. Suas filhas são 2 pérolas. E engraçado, sabe o que eu lembrei aqui agora? Eu sempre gostei de fazer muita coisa. Nunca fui de fazer uma coisa só. Gostei de fazer esporte, sempre foi participativa. Em tudo. Pois é. Aí, veja bem, o povo me pergunta assim, mas Elaine, por que produtividade? A primeira vez que me perguntaram, eu não soube responder direito. Depois eu parei para observar. Rapaz, eu sempre fiz muita coisa, a vida inteira. Se olhava, meu pai bancário, então a gente, depois da primeira, né, eu morei 9 anos num lugar, depois era de 4 em 4 até chegar em Salvador para fazer vestibular. E era atividade física. Primeiro que criança, eu participava de todas as danças, palco era comigo mesmo. Papai, eu era quieta, que eu nem sabia que eu era tão quieta assim. Nem me lembrava. Até 7 anos. Nem me lembrava. Mas também na escola eu participava de tudo. Aquelas feiras de ciência, né? Sempre. Esporte, né? Você sempre na liderança ali e puxando as colegas junto. Aí, minha gente. Você não confiava em ninguém. Sempre tinha que ser você para organizar tudo. Porque você não confiava. Você achava que não ia ser do seu jeito, não ia ter o mesmo dinamismo que seu. Então você tomava a frente. Rapaz, a vida toda isso. Era uma bagunça total, né? Você já imaginava, mas participava também, né? Sempre participei de tudo. Tinha os lanches, minha tia, hoje vai ser o quê? De galera.
Eu costumo dizer que todos os meus amigos que são amigos frequentaram a minha casa, conhecem meus pais. E são nossos amigos também, né? Até hoje. A turma de vocês te considera como amigo hoje. O meu tio é só base da coisa, né? Mas na verdade são amigos mesmo, a gente sempre considerou, né? A turma toda são seus amigos e tornaram-se amigos nossos também. Pois é, isso é muito bacana. Aí a pessoa sempre fazia tudo. Aí quando me pergunta, Helene, por que produtividade? Eu, gente, veja só, a pessoa era esporte. Eu só não gostava muito de estudar, né, mãe? Dava um trabalho. Não, você tinha dificuldade em algumas matérias, mas você sempre gostou de estudar. Mas tinha umas paradas também que Selma Pode queria falar, do tá jeito liberado. dela, né? Ah, claro. Selma queria do jeito dela. Claro. E desde quando Selma Aí, quis diferente? ela queria participar ali junto com... Não, calma, Selma. Às vezes eu pedi várias vezes Selma, deixa comigo. Por favor, vai lá, saia. Deixa comigo que eu... mas você vai trabalhar. Deixa comigo, rapaz, eu resolvo. Porque aí tinha uns embates que eu tinha que dar uma afastada, assim, o bicho pegava, né? Olha pra isso, eu achava que eu nem gostava tanto de estudar assim, porque eu não gostava... Não, as férias, minha gente, você não tá entendendo. Não, você não tá entendendo. Que painho, hoje a pessoa tem uma biblioteca em casa, a pessoa escreveu um livro. Ai, painho, nas férias. Conte aí, meu pai, o que é que você fazia nas férias? Eu tinha, além dos passeios, né, que tinha junto com a família, sempre tinha um encontro, né, e procurava também ver se não deixava tão afastado do conhecimento, né, dos ensinamentos, né. Sempre busquei me aproximar nesse sentido para não deixar tão vago aquele momento apesar de ser merecidos, né, uma férias tem que ser coisas, mas não podia deixar muito... Pra quando voltasse não estava muito relaxado, né? Meu pai ofertava R$ 50 para quem lesse o livro, certo? E tinha ainda dificuldade, gente. Vocês não estão entendendo, não. Hoje a gente compra o livro assim, diz, meu Deus, eu preciso ver livro. Mas também tem aquela coisa, né? Hoje a gente estuda o que a gente gosta. Então isso facilita. Naquela época, história, geografia, matemática, Dom Casmurro. Que saco, Dom Casmurro. Nossa. É digno, é ótimo, é maravilhoso. Entretanto, todavia, não é aquela literatura que a gente faz assim... Nossa, eu tô feliz em ler isso. Tô feliz em estudar isso. É que aquele momento da adolescência, né? A gente não tem um direcionamento ainda, né? Então aquilo é aquela fase de experimentar tudo para dali fazer a escolha, né? Realmente qual é o sentido que fizesse para cada um e daí fazer as escolhas para a vida mesmo, né? Agora naquele momento era o momento de participar de tudo, né? De ler um pouco de tudo, né? Não é uma coisa que não podia. Hoje, pela idade, né? Mas na adolescência não tinha jeito. Tinha que ver tudo para fazer uma escolha mais adequada, né? Naquela época, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tem 38 anos e naquela época é completamente diferente da época de hoje. Justamente. Né? Que o povo tem... As crianças estão com o negócio na palma da mão, assim, ó. Já fazendo tudo, buscando tudo, pesquisando. Já ensinando a gente como é que faz. Me conta um pouco, vocês falaram sobre liderança. Meu pai tinha uma coisa em casa, desde, acho que 15 anos, e meu pai fazia reunião mensal em casa. Todo mês. O povo me pergunta assim, sobre coach, meu pai foi o meu primeiro coach, real. Porque assim, todo mês, que eu me lembro desde os 15 anos, tinha reunião em casa para fazer o planejamento das ações. O que é que você vai fazer esse mês? Quais são as suas metas? Aí depois a pessoa vira gerente de projeto, trabalha com coach de produtividade e alta performance, com planejamento. De onde vem isso? Painho. O que é que você pensava, meu pai? Por que fazer o planejamento, botar os sonhos no papel, se organizar e saber quando é que vai fazer as coisas? Era importante para você naquela época. Eu falei aqui, né? A pessoa tem 38 anos hoje. Imagine quando eu tinha meus 15. Eu sempre gostei assim do olho no olho, né? De chamar, às vezes até quando tinha até uma zanga, né? Uma coisa eu evitava, me afastava um pouco, mas depois chamava, senta aqui, falando, vamos conversar. Porque não tem nada melhor do que resolver na conversa, no diálogo. E aproveitava também, junto com todos, né? Porque a gente, apesar de não ter uma formação nesse sentido, mas minha profissão me ajudou muito
essa parte de planejamento, de organização. Então, é uma coisa que eu buscava, aproveitava da profissão, trazer um pouco para dentro de casa, que é fundamental. Organização, planejamento, não tem como fugir disso, né? Apesar da idade, apesar da coisa, mas é que já ia acendendo aquela luzinha ali, né? Jogando uma iscazinha ali, para dali a pessoa no despertar. E, pô, tem que organizar. A organização é fundamental. O planejamento já é fantástico mesmo. Quem tem mais cuidado, tem mais cuidado com isso aí, com certeza, não digo que vai ser fácil a vida, mas vai ser mais branda, né? Outra. Eu gosto de papel, não gosto? Tinha que levar para reunião papel e caneta para anotar as metas e acompanhar. Tu lembra da mãe? Lembro, sim. Meu senhor Itamar tinha uma caderneta que ele anotava. Ele anotava todos os itens, tudo que ele ia lembrando, ele anotava. No dia da reunião, ele sempre sentou os 4. Não, esse detalhe é importante. Sobrava para um, sobrava para outro também. Porque era todo mundo, os 4, senta aqui na mesa. Eu e Ulisses, a gente já imaginava. Eita, meu Deus. Mas era aquela coisa de anotar. Não, e depois... Lembra que minha mãe falou da caderneta? Ele anotava e cobrava. Porque o planejamento, sem execução e sem monitoramento, não tem resultado. Com certeza. Porque essa coisa, como eu falei anteriormente, né? Do banco era complicado. Chegar de manhã, né? Às vezes já no final da noite já cobrava aquilo que foi passado para a gente de manhã. Apesar lá naquele momento a gente tem que tirar um aprendizado de qualquer coisa, né? Apesar daquele sofrimento, aquela angústia ali, pô, caramba, só meta. Mas a gente tem que filtrar, né? E aqui trazer para a vida da gente. Poxa, disso tudo que está sendo passado aqui, será que não tem alguma coisa que a gente possa trazer para a gente, trazer para a família, trazer para dentro de casa? E com certeza ajudou. Com certeza. É porque é engraçado que se a gente for olhar de histórico, às vezes a gente não dá valor naquele momento, porque a gente não tem noção da importância. Que é o que eu vejo muito acontecendo hoje. As pessoas não sabem o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Só que aí depois sente a falta e diz, caramba, por que eu não dei atenção? Eu tava falando com os alunos na aula, porra, por que meu pai não me disse? Minha filha, estude inglês, que você pode morar fora do Brasil, que você pode... Gente, minha vida toda. Diga aí, se não tava no planejamento meu inglês. Sempre teve. Sempre estudei inglês. Sempre. Agora pergunta se eu falo fluente. Porque naquela época, pra gente ver a comparação das coisas que a gente faz, e a gente é reflexo também do que a gente aprendeu, e vocês são reflexo do que vocês aprenderam com os pais de vocês. E quando você escolheu sua primeira, né, seu primeiro conhecimento, que foi analista de sistema, a gente juntava, caramba, ser analista de sistema e o inglês é fundamental. Então aquilo a gente enxergava ali coisa como uma coisa para ajudar a outra, né? Aí foi um incentivo, né? Tanto é que participou de cursos aqui, né? Teve aquela passagem, apesar de ser curta, pelo Canadá também, já avisando isso. Mas alguma coisa surgiu, né? Pelo menos seus passeios lá nos Estados Unidos surgiu uma coisa. Mas, não se deu tão mal assim, não. Não, eu me viro. Mas o que eu digo é o quanto a gente tem clareza do porquê a gente está fazendo aquilo. Que é tão importante. Tipo, se naquela época, talvez, vocês também tivessem um conhecimento de dizer, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. O inglês vai ser importante para você viajar o mundo. Você que gosta de uma liberdade, gosta de fazer um monte de coisa. Lá na frente você vai precisar desse inglês. E aí, na minha cabeça de ignorante mesmo, que a gente vive isso, porque a gente acha que tá, né? Enquanto a gente quer fazer as coisas e os pais dizem, não vai fazer agora, e a gente acha que é, pai, eu não quero deixar fazer. Não, pô, fazer inglês é porque meus pais querem que eu faça inglês. Ter esse rótulo aí, essa ligação aí, só se retrai, né? Não, fazer uma coisa forçada não é igual a... Tinha aquelas fitas, também. Tinha as fitas, cassete, participei de alguns cursos também, mas não foi aquilo já puxando mesmo para o conhecimento, para aproveitar no futuro, foi aquilo mais... Para utilizar, era para aprender... E língua é assim, se não tiver praticando, você esquece. Exatamente. Não tem para onde correr. Olha isso, a gente já falou de Elaine, gente, eu já fui tranquila, vocês entenderam isso? Ó, o povo fica,
os alunos ficam, mas minha filha, eu não sei de onde vem essa energia. Até a pessoa, quando não tá tão bem, produz energia. Mas é quando a gente faz o que a gente ama, a energia também vem de onde a gente acredita que nem tem, aí tem. Tem sempre. Manhã falou uma coisa legal que eu já escutei bastante, da minha questão de liderança. Dentro e fora de casa, como era essa questão de liderança que você me avaliava? Positivo. E assim, tipo, com os amigos, com um grupo de rua do colégio. Com os professores. E os professores gostavam. Sempre chamam você para participar. E você sempre foi amigo. E causava ciúmes de outras colegas, né? E causava ciúmes. Tudo era com a Elaine. Essa forma de conduzir as coisas, aquela puxando para ela. Inclusive já teve alguns embates, né? Mas os professores incentivavam, porque gostavam do dinamismo dela, gostavam a liderança dela, porque ela dava conta. É isso, mas isso causava ciúmes para outras amigas, outras porque colegas. Ela sempre né? participou. Aquela proximidade professora. Ela não era aquela aluna de chegar e ficar no fundo da sala, não. Ela sempre sentou na frente, sempre participou. Então, os professores gostavam disso. Na feira de ciência, ela sempre estava na frente e fazia questão. E não deixava, ela saía liderando, ó, ela dava as atividades, e mesmo assim ela se envolvia com todas as atividades. Esse Leni, deixa o pessoal fazer. Já até legal naquele momento. Eu não confio, eu tenho que ver. Aí então levava todos lá para casa e os professores adoravam, porque saiu do jeito que eles queriam. E sempre foi assim. Pois é. Estão vendo? Aí o povo olha hoje, a pessoa... Tá vendo de onde vem? A vida toda a pessoa desse jeito. Né? Mas tem que aprender a delegar mais. Porque tem coisas que a gente precisa. Porque olhando assim, a minha hora é cara. E tem coisas que eu preciso trazer pessoas para jogar comigo. Para poder fazer na prática, entender, colocar para rodar, para que eu possa fazer coisas mais importantes. Exatamente. A cabeça, porque você pensar e executar, né? Aí fica um pouco complicado. Vai ter aquele momento que vai ter que fazer algumas parcerias, né? Para que até sua capacidade seja uma coisa que evolua mais, né? Você passando determinadas tarefas, para alguém, assim, uma parceria, né? Buscar os parceiros. É fundamental você ter uma parceria que a gente só não consegue fazer. Então tem que ter uma parceria com o mesmo objetivo para conseguir. Bacana. Mas é muito real, é muito real. E base familiar, vocês olhando assim, o quanto, assim, a importância da família, tá? Eu sei que a gente tem uma base muito forte. E aqui a gente pode também inspirar pessoas que até têm dificuldades vamos lá. Passamos por um período político bizarro em 2022, né? Onde afastou muitas pessoas. E a gente sabe que família é base. Para mim é muito fácil falar de família. Muito fácil falar de família. Porque eu sei que eu tenho uma base muito forte, independente de qualquer coisa. E eu sei o quanto, para mim, é importante. Até para impulsionar os meus projetos. É um lugar onde eu me sinto segura. Que eu acho que falta muitas vezes coragem na vida das pessoas pela falta de segurança. Né? E família é, de uma certa forma, segurança. Pode não ser todo mundo da família, mas a base de dentro ali, mais próximo de casa. E eu tenho a sorte de ter a família como base de segurança. Um tio que eu ligue e vai me escutar. E vai me tirar uma dúvida e vai me ajudar alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Mas eu queria escutar de vocês essa questão. Até para inspirar outras pessoas. Né? Falar de família para vocês. Como é que vocês enxergam isso? Eu já fui, inclusive, fiz alguns depoimentos entre a família mesmo, dizendo que Deus reuniu espíritos bons, né? Eu já tinha uma família maravilhosa, poxa, fantástica minha família, e junto com a família de Selma, poxa, complementou. Aí eu falo que, poxa, a família tá bacana, e os agregados que chegam, meus cunhados, né? Poxa, parece aquele negócio que reuniu, assim, uma coisa com um objetivo só,
e todos com o mesmo pensamento, que é estar junto ali para o que deve entendeu? A gente sabe, eu falo o seguinte, eu quero estar sendo com crédito, né? Mas o pessoal está disponível ali, porque mesmo não estando necessitando de nada, mas e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? A mesma coisa eu faço com meus irmãos, né, meus cunhados. E, poxa, aquele negócio de, não digo sorte, né? É uma coisa de Deus mesmo, de ter juntado pessoas boas, né? E como foi, como é bom, como é bacana estar junto desse povo aí, dessa família que é base. Família é base, é estrutura, começando ali com aquele princípio, né? E a tendência é melhorar. Adquirir idade, às vezes não é a pessoa ficar mais velha, não. Às vezes tem a sabedoria também que vem junto com isso. A sabedoria. Né? Com a experiência, ele transforma em sabedoria e cada vez sabendo mais lidar com as coisas. Né? Mas minha família, juntamente com a família de Selma, pessoas fantásticas. Podem considerar aí. Massa. Você, mãe, como é que você olha? Para mim, família é a base de tudo. Eu começo pelos meus pais. Talvez hoje eu seja do jeito que eu sou. Hoje, minha filha é minha melhor amiga. Então, isso é a base. Minha mãe, meus pais foram meus melhores amigos, meus irmãos. Então, para mim, família é tudo. Família, e não é só na alegria, não. É para todo e sempre. Nas dificuldades, não é só na alegria, na tristeza, na alegria, nas dificuldades. Então, eu sempre dei essa sorte. Eu sempre contei com meus pais. Hoje eu conto com minhas filhas, conto com meu esposo, que hoje estamos casados há 39 anos. É muito tempo. E continuo gostando dele do mesmo jeito que eu conheci há 39 anos. Então, isso é a base. Não, mais que teve a parte de namoro ainda, né? Já teve a parte de namoro. Hoje eu conheço o Tamar há 40 e poucos anos. Uns 42, 43 anos. Então, minha filha são meu tesouro. Não é porque ela está aqui na minha frente, não. Então, hoje, quando ela está em casa, é uma maior alegria, é uma satisfação. Quando está em... Aí, Elissa, às vezes, fica com você, chegou a filha do coração. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de ter a família reunida. Porque eu sei que Lene já tem a vida dela, Alice é questão de tempo. Então, nós aproveitamos, sempre, Itamar, a gente sempre aproveitamos a oportunidade quando estão os 4. Então, é uma satisfação muito grande. Então, eu tenho orgulho muito das minhas 2 filhas. E isso é desde sempre, quando veio a pandemia, que a gente não sabia o que era, para onde vai, eu assumi ali o negócio de não, quem vai para a rua sou eu, né, deixa comigo. E, tipo, a gente sempre fez as nossas farras, o povo faz, rapaz, vocês gostam de uma farra, viu? Mas é porque a gente também aprende a se autonutrir. Se autonutrir o quê? Não dava pra sair de casa. A gente fazia o quê? Fazia as farras da gente em casa, como sempre fez. Junto com as lives, altas horas, todo mundo lá dançando, se acabando. Minha mãe, dançarina, você não tem noção. Você é meio esforçada, né? Esforçada. A dança é dela, a música é dela, ela que cria a música dela, ela que cria os passos dela. Não é de seguir muito um roteiro, não. Tira-gosto. E nisso a gente ia dormir 2, 3 horas da manhã. E 6 horas da manhã, eu e Tamar já estava de pé. Ai, é fogo. Então, é isso que é fundamental. Família é fundamental, gente. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa... É amar mesmo, dependendo das condições. Então, para mim, família é a base de tudo. Eu comecei pelos meus pais, acho que foi devido que eu vi meus pais. Tentei criar minha filha do mesmo jeito, com mais liberdade. Mais ou menos, minha mãe. Mais ou menos. Tinha dia que o bicho pegava. Principalmente quando chegava um negócio chamado boletim, ferrava.
Se tivesse algum evento na semana do boletim, eu tava ferrada, que a pessoa não era de tirar as notas lá boa, né? Tinha que saber separar as coisas, né, Leine? É para estudar, os finais de semana, tinha para brincar, mas para estudar tinha que ter responsabilidade. Hoje, se você é o que é... Não, lógico. E é por isso que E é por isso que a gente tá aqui no primeiro episódio do podcast, falando sobre família, falando sobre história, falando sobre... Imagine, veja só, a pessoa trabalha hoje com mentorias, com processos de coaching, com palestras, com consultoria em comportamento, planejamento, produtividade e performance. E hoje, quando eu paro para olhar para isso, fiz, meu Deus, eu vivi isso minha vida inteira. E com responsabilidade. Desde sempre responsável. Desde sempre. Mesmo teve aquela... A princípio, quando você fez a primeira escolha do conhecimento, né? Mas esse tempo acho que puxou mais a cabeça dos outros, né? Acho que no momento que você foi tendo os encontros, né? Participando de grupos maiores, né? Tomando mais experiência, aí que você teve... Você vê que o que você começou, né? Hoje é um pouco diferente, né? Sim. Apesar da gestão do projeto ajudar bastante, Claro. né? Na sua produtividade, né? Na sua junção das coisas, né? Mas é isso aí, nada com o tempo. Às vezes a gente dá uma... Meu nome fala tempo e amadurecimento. Claro. Não é nem a busca, assim, a descoberta de um tesouro. Não, com isso, eu escolhendo isso, eu vou ficar mais rico. Não, a intenção era aquela parte de ajudar as pessoas, né? E com isso se sentir feliz. Se sentir feliz com aquilo que faz. Né? É aquela coisa, como é que foi minha primeira escolha profissional como analista de sistemas? Eu ganhei computador muito nova. Então, eu acho que eu fui uma das primeiras dos meus amigos que tinha computador em casa, ou era pouquíssimas pessoas. Ainda tinha um negócio chamado aquele retroprojetor, que o professor dava aula. 1997. Não, 97 era a 7ª série. Eu acho que eu ganhei computador antes, em Camaçari. Que a gente comprou, meu pai comprou o primeiro computador na mão de meu tio. 13 anos. 93, porque eu segui a minha idade de acordo com a série. 7ª série era 1997, 6ª série era 1997. Camaçari 93, eu também tomo como referência as passagens pelo banco. 93, 97. Foi com Camaçari. 13 anos, que aí você determinou o que você queria. Aí veio, ganhei um computador muito nova, comecei a explorar o mundo, achava o máximo, que era a tecnologia, porque isso e aquilo, pronto. Nova, eu decidi no sistema. Muito nova, imagina, quando dizer muito nova. Aí vem aquela coisa... E foi uma escolha que você fez que não comunicou nada pra gente. Você fez uma escolha totalmente pessoal. Meu pai queria que eu fizesse advocacia. Passou nisso, foi? Foi, meu pai. Tal, que faculdade tal e tal. Como assim? Fez vestibular quando? Aí pronto, aquela correria pra preparar para a mudança para Salvador, que nós morávamos na época em Cruz das Almas. E eu vim sozinha, depois eles vieram. Gente, eu não lembrava disso. Pessoal, ó. Gente, eu lembro que você ligou pra tio Clécio. Olha, meu Deus do céu, na época, pra saber se era qual faculdade escolheria. Católica Rui Barbosa. Rui Barbosa você fugiu porque foi a ciência da computação, né? Preparou na matemática e física. Não, meu pai, lá esse negócio é muito complicado. Aí optou por analista. E eu lembro, eu tava até refletindo também aquela coisa de que eu fiz vestibular em 3 faculdades, né? Foi UFBA, Católica e Rui Barbosa mesmo na época. Na UFBA eu não passei na Católica e passei na Rui Barbosa. E na Rui Barbosa eu botei segundo que antes, eu nem sei como é que funciona hoje. Mas hoje o negócio o vestibular tem outro conceito, né? Naquela época era concorrido, naquela época 2001, era muito concorrido. Eu botei, na Rui Barbosa, eu botei como segunda opção psicologia. Olha que coisa. O que a gente sempre acontece o certo na hora certa, mas imagine se naquela época eu fizesse psicologia.
seria é outra coisa, da vida inteira. Eu não teria vivido nada que eu vivi. Só mais nessa escolha sua de hoje, né? Essa encaixava mais A escolha de hoje. essa parte de lidar com pessoas, de liderar pessoas, ajudar pessoas. Né? É muito doido isso. É muito doido. Aí a pessoa escolheu análise de sistemas, fez 5 anos de faculdade, depois queria nem saber de nada, fiz todos os cursos possíveis, não desenvolvia nada, trabalhava com hardware e rede. E aí, no meio do caminho, eu comecei com gestão de projetos. Eu comecei a estudar, pesquisar a empresa. E aí vem aquela coisa que Manhã falou, né, da importância da liderança. Porque eu sempre fui comunicativa, me colocava naquela posição de líder, então eu sempre dei sorte também de bons líderes na minha vida. Desde sempre. Né, os líderes me adotavam. Se eu for listar aqui, não vou listar para não ter confusão. Tanto nas áreas de profissional, né, quanto na parte do colégio, né? Os professores se aproximaram muito de você, e nos locais que você trabalhou também, como estagiária e também prestando serviço, aí conquistava a mesma turma. Eu sempre fui legal, gente. Sempre dura, responsável, vocês perceberam, né? A pessoa carrega uma responsabilidade. Mas eu sempre fui comprometida. Acho que também eu fui cobrada para isso. Eu era bem cobrada para fazer as coisas. Aí pra você ver aquela história, no momento da cobrança ali, né? Terrível. Agora depois, quando vê lá, não chega na frente, puxa, como foi importante, como foi bom aquela. Aí é legal. Mas naquele momento, poxa, pai, poxa, manhã. Aí, mas depois que deu o resultado, mas é isso mesmo, é coisa da vida. Nada como um dia após o outro. Realmente. Pois é. Quando a gente fala, aí, o que é que vocês poderiam, assim, falar para nossa audiência aqui, as pessoas que estão escutando a gente, uma coisa legal que elas precisam, assim, olhar para elas e para a família delas, qual mensagem, assim, vocês deixariam para essas pessoas? No meu caso, família. O que da família? O que é que você acha que é mais importante da família? Que hoje as famílias estão precisando sentar, conversar, olhar olho no olho. Foi o que nós sempre, Itamar, sempre fez. E hoje só tem bons frutos. Se o povo não está conversando na rua, imagina em casa, né? Hoje é o celular. Hoje ninguém conversa com ninguém. Filho não conversa com pai, pai não conversa com filho está almoçando, o celular está do lado. Então, ajuda, mas tem certos momentos que o celular está sendo prejudicial. Não é só, na tecnologia está prejudicando. Está afastando as pessoas. Está afastando as pessoas. Então, está faltando aquele olho no olho. Filho, o que é que está acontecendo? Tem alguma coisa? A gente hoje até hoje ainda faz isso, né? Faz demais. Tô sentindo que tem alguma coisa acontecendo aí. O que é? Eu sinto no ar. Eu sinto na voz da minha filha quando tem alguma coisa. Então, a família é a base. Está precisando sentar, conversar. Que nossos filhos são, no meu caso hoje, minhas filhas são minhas amigas. Hoje eu tenho a liberdade de, Lene, está acontecendo isso e isso. Às vezes até alguma coisa entre eu e Itamar, está acontecendo isso e isso. Então, hoje, Lene senta comigo para conversar, Lissa também. Antigamente eu gritava, hoje não. Hoje a gente senta aqui, minha mãe, principalmente a Lene. Senta aqui, minha mãe, o que é que está acontecendo? Respira. Então, é a base. Quanto a Helene, eu tenho irmãs maravilhosas, entendeu? Poxa, minhas irmãs, falar de minhas irmãs é fantástico. Mas, acho que eu confessei até com Lissa, não lembro bem, que eu gostaria de ter aquela Helene como uma irmã, naquele momento ali, entendeu? Para dar aquela puxada, até orientada, né? Então, eu acho que comentei, já tive a oportunidade de comentar com Lissa sobre isso. Não sei se falei com você,
Mas, poxa, se eu tivesse uma irmã como a Elaine, certo? Para dar uma conduzida. Ah, você falou um dia, rapaz, sua irmã, você peça conselhos à sua irmã. Você falou um dia pra mim e pra Lissa. Foi, Lissa, peça conselho à sua irmã. Então, é aquelas coisas, a vida, poxa, a base, como dizer, tudo é o amor, né? A gente considera a felicidade, aqui diz que não existe a felicidade nesse mundo, né? A felicidade é de outro mundo, que é uma coisa difícil. A felicidade, mas a felicidade está dentro de cada um. Felicidade para mim é uma conquista. De cada um que é feliz do seu jeito. O sucesso é uma coisa tão relativa, entendeu? Eu tive aquele depoimento de Júnior da Cangaia, lá na Cafeína. Rapaz, aquilo ali até hoje, né, ele conversando com o pai do menino. Rapaz, aquilo foi fantástico, porque sucesso bacana, mas nem todo mundo sabe lidar com o sucesso, né? Felicidade, pronto. Então, voltando na parte da família, justamente isso, amor, né? Compreensão, amizade, uma coisa que a gente, fulano é irmão mais velho, uma coisa lá em casa, não tem esse negócio de irmão, irmão mais velho, mas a gente conversava, assim como Lícia e Helene, eu diferença de 7 anos, mas as duas conversam como amigas, né? Naquela história de irmã mais velha, até, não. Acabou a diferença, né? Porque até os 15, 16 anos, vocês não estão entendendo. É porque ela não tá aqui. Se não... Respeitando a outra. Então é isso, gente. Poxa, se for falar de família aqui, a coisa vai voltar até pra emoção, né? Vai trazer, né? Tantas coisas boas. O povo aqui gosta de chorar, vocês não estão entendendo, não. Tantas coisas bacanas, né? Que foi de vivência, de ensino, de aprendizagem junto com a nossa família. É só agradecer ao bom Deus ter reunido esses bons espíritos aí. É bacana entender isso. E é aquela coisa, a minha mãe falou aqui várias vezes. Inclusive, agora eu defini o título desse episódio, vai ser Família, a base de tudo. Né? Como é que eu falo sobre vida mais produtiva, sobre mais performance, mais resultado, se a gente não nutre a nossa base? Se as pessoas nem têm a base. A base. Pô, eu tenho uma base. Ah, mas Helene, eu não tenho família, ou minha família é muito distante. Família não é só, né? O que é família de sangue? Parece que parece ter um compromisso maior. Ou a gente, ao longo da nossa jornada, conquista outras famílias que são os amigos próximos que vão conviver com a gente, que às vezes convivem mais com a gente, né? Do que os próprios de sangue. Tive alguns depoimentos, né? Você vê que é a importância da base, né? Eu tive alguns depoimentos de amigos, né? Dizer, poxa, cara, é você que devia ser meu irmão, não fulano de tal. Entendeu? Isso é recíproco também, né? Encontrei várias pessoas, caramba, que identificação eu tenho com uma pessoa e não tem laço de sangue, só aquilo mesmo do encontro, né? Realmente. Do encontro e considera, poxa, é aquilo, como diz, a base bacana, aí dali a gente vai passando para as pessoas e vai conquistando no decorrer do tempo, né? Não, com certeza. Com certeza. E eu lembro, falando até de lição, aqui já chegando no caminhar. Ó, gente, era um nervosismo. Vai falar o quê? Manhã disse que não ia nem abrir a boca. Olha só, como o negócio que ia só comer biscoito. Pra você ver como uma coisa, quando a gente fala da gente mesmo, quando a gente fala do que a gente sente, é muito mais difícil. E aí, nesse mundo de rede social, que a gente vê uma pessoa pela tela, né? E não tem noção do que aquela pessoa vive fora da tela. Né? Dos problemas, dos anseios, das dores. As pessoas até se conhecem fisicamente, mas não conhecem a pessoa. Okay? Não sabe do que vem dali, não sabe o histórico da pessoa, não sabe se tem alguma emoção ali que precisa. Porque às vezes fala mais que conhece as pessoas no problema, né? No estúdio aquela pisada no calo ali que a gente vê a base do equilíbrio daquele relacionamento ali. Né? Mas, graças a Deus, tem sido muito bacana. Não, é muito bom. E aí eu vou trazer 2 ensinamentos, né, que meus pais sempre me trouxeram. Depois eu vou pedir para eles falarem um ensinamento,
né, bacana pra gente deixar aqui registrado nesse podcast maravilhoso, cheio de energia, pra eu começar com os 2 pés. Não é só o pé direito esse podcast, não. Eu tô começando com meu coração cheio de felicidade com os 2 pés. Meus pais sempre me disseram, primeiro, não se tem tudo que ama, mas se ama tudo que tem. É um discurso que às vezes é até de escassez, né? De tipo, de limitação. Mas é aquela coisa de, hoje, né? Como a gente amadurece, a gente começa a entender que é aquele discurso de tem que dar valor ao que a gente tem hoje. As novas conquistas vão chegar, mas são novas conquistas de futuro. Mas o que a gente tem hoje que a gente precisa valorizar? Eu sei algumas coisas, já foi até repetitivo nos nossos encontros, aquela, nunca deixar ninguém triste com você. Às vezes prefiro até partir ali pro embate mesmo, né, de trocar uns tapas, vamos dizer assim, mas é deixar a pessoa triste, porque uma pessoa triste com você, os fluidos que vem mesmo à distância, poxa, vai atrasar a sua vida, alguma coisa, apesar de você ter uma formação, você ter um equilíbrio, mas aquela história, uma pessoa triste com você, poxa, caramba, ali vai passar para outras pessoas, vai só ver defeitos, entendeu? Mas uma preocupação sempre que eu tive com passar para vocês, assim, nunca deixe ninguém triste com vocês. Porque uma pessoa triste, meu amigo... É uma pessoa que não tá... ainda atrapalha o outro. Ave Maria. Pessoas infelizes. Dá um trabalho danado. Como é ditado? Pessoa feliz não incomoda ninguém. E realmente. Rapaz. Realmente, pessoas felizes não incomoda ninguém. Pois é. Outro ensinamento era quem anda com porcos, farelos come. Ó, esse ensinamento, eu passei raiva com esse ensinamento. Acho que minha adolescência inteira. E aí, quando a gente, mais uma vez, né, para refletir e amadurece, eu olho muito hoje a importância da gente escolher as pessoas certas para estar ao nosso redor. Por mais que naquela época você tinha uma visão de muito cuidado, né? Só que... Mas de pai e filho, isso é normal, É pena que naquele momento vocês não entendem isso, né? Mas, poxa, aquilo aqui a gente tem, poxa, aquilo ali é uma coisa nossa, né? uma cria nossa, poxa, aquilo é unhas e dentes ali, Quem quiser que se meta. Muito bom. Eu lembrei de outro ensinamento aqui, antes de pedir para eles falarem um ensinamento para deixar aqui para vocês, que é aprender, tem 2 formas de aprender, com amor e com a dor. Hoje eu tenho completa clareza do que é isso. Eu não tinha isso. Porque é bem essa, talvez, roda gigante que as pessoas vivem, né? Com amor, são as boas escolhas, são os bons caminhos. É você ter ali a coragem de fazer, mas não, tipo, correr aqueles riscos absurdos, mas buscar conhecimento, se organizar, viver aquilo afetivamente também. E com a dor né? Porrada e não aprendeu ainda. Pelo amor de Deus. Eu até cometi alguns pecados, né? Porque muita gente se aproximou de vocês, poxa, pessoas fantásticas, pela forma de tanto você como Lissa serem, né? Aí atraiu pessoas boas. Mas em alguns momentos, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Rapaz, amigo é papai e mamãe. Você tem muitos conhecidos. Cuidado! Vocês têm muitos conhecidos, mas amigo mesmo daqui, ó, papai e mamãe, porque o que deve nós estamos colados, estamos juntos aí, mas, poxa, graças a Deus, só pessoas boas, muitos amigos seus, né, como eu já falei, são nossos amigos, né, consideram mesmo, e de muito tempo, né, de muito tempo mesmo. Da vida toda, desde criança, era aquela coisa, minha mãe não me deixava dormir na casa dos outros, aí o que ela fazia? Chame todo mundo pra dormir aqui. Aí a casa vivia cheia, que os amigos iam, mesmo que a mãe dos amigos deixava, a minha mãe que não deixava. Aí todo mundo conhecia meus pais. Hoje eu digo, os meus amigos, efetivamente, conhecem Lissa mesmo, amiga de todos. Lissa agora tem uma sócia que era minha amiga, se aproximou, né? Começou a gente sair e agora se tornou sócia. E tá maravilhoso e é tudo lindo. Pra gente fechar o nosso podcast de hoje, tão especial, eu queria que vocês deixassem uma mensagem mesmo, a nível de uma lição para as pessoas, a nível
do que vier no coração de vocês aqui, qual mensagem vocês deixariam para esses as pessoas que estão escutando aqui, os familiares, né, que vão escutar e as pessoas que precisam também olhar para essa base e às vezes tem um abrigo, uma confusão, que tem esse rancor no coração e precisa começar a olhar para isso. Pessoas que têm dificuldade de lidar com os próprios pais e precisam, né, até procurar, gente. Se você tem alguma dificuldade, procura uma terapia, procura outras coisas, outras pessoas que possam trazer um olhar que talvez você não esteja enxergando. Eu também acho, para mim, a base que a gente começa pela família. Deixa aí uma mensagem. Isso aí uma coisa que você citou aí. Porque não tem como não ter alguns engasgos, né? Não ter alguns confrontos, né? Divergência não, né? Mas ter alguma coisa ali, um estranhar contra o outro. Mas já no dia seguinte não tinha mais nada. Né? Quer ficar uma semana sem falar, aqui um mês sem falar. Não. Foi uma coisa sempre bacana entre a gente, foi isso. Tanto quanto meus irmãos, como vocês, minhas filhas, e eu com Selma, não deixou de ter embate. Aí é do ser humano, não tem pra onde correr. Então... Mas só que, poxa, já no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, já tava tudo normal, caramba. Não foi, aquele negócio foi como se fosse da boca pra fora, não do coração. Entendeu? Isso que eu sempre achei legal entre a gente. Aquela história de guardar o rancor, não, a próxima vez é minha, vingança. Não sei. Minha mãe guarda rancor, minha mãe? Não, hoje não. Não, minha mãe não guarda. Minha mãe briga, quebra o pau no outro dia como se nada tivesse acontecido. Se guarda rancor, não tinha mais saindo pelos poros. Não tenho não. Eu acho que Graças a Deus. Um dia alguém me perguntou assim, não me lembro quem foi. Diga aí uma pessoa que você odeia. Não sei. Não tenho. Eu não tenho ninguém. Lógico que tem pessoas no meio do caminho que, tipo, se afastou, pererê. Mas raiva, rancor, ódio, quero passar o carro por cima. Não tem. Não tem. Em casa também. Do mesmo jeito. Não, depois da nossa família, inclusive entre os amigos também. Eu digo, poxa, Selma, não tem quem fulano, poxa, eu já vou fazer 65 anos. Bancária, jogava bola, bebia com a galera ali. Mas, poxa, caramba, quem é que Tamar não gosta? Quem é que não gosta de Tamar? É uma coisa difícil, assim como nós todos, né? Tanto você como Lissa e Selma também não tem como a gente achar uma pessoa assim que tenha guardado, tenha se separado da gente, ficado assim, o famoso inimigo, Deus me dê nos livros. É o inimigo, a gente não, se olhar para trás assim, a gente não vai identificar ninguém. Não tem identificar ninguém, né? A resposta de dizer, rapaz, não. Se alguém não gosta de mim, se afastou e tá tudo bem e tá tudo certo. Mas eu, nada mesmo. Então, deixe uma mensagem aqui para as pessoas, né, para inspirar as pessoas a olhar para essa base familiar. Olha, até por conhecimento, né, eu fui até fazer teve um momento que eu busquei um centro espírita, né, que a gente já frequentava desde que a gente chegou aqui em Salvador. E gente, porque às vezes acontece alguma coisa, até entre a família, coisa e tal, aí o que foi que aconteceu? A senhora falou pra gente, seu Itamar, não existe a felicidade completa, né? Inclusive a felicidade não é deste mundo. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam iguais a gente, né? A gente é de uma forma, se acha uma pessoa, vamos dizer assim, boa, e quer que as pessoas retribuam da mesma forma, mas não tem que esperar isso não. Tem sempre que fazer o bem sem olhar a quem, né? Apesar do evangelho tá lá, da gente dar sempre a outra face, né? Não, mas não é bem assim. Essa parte aí não é bem assim, não. Calma, fulano. Você já bateu em um lado, não bate no outro, não. O negócio fica assim, não, mas é o amor, viu? É o amor, é a união, é parceria, é amizade, certo? A gente, né, aquela história de pai, filho, que o pai tem que mandar em filho. Pô, isso não existe. Não existe. Né? Mas é para passar conhecimento, para passar sabedoria, para preparar os filhos para uma luta, porque viver não é fácil não, viu gente? Viver não é fácil, né? Então, quando às vezes os filhos não reconhecem isso, naquele momento da formação deles, acho que é excesso de zelo, excesso de proteção, peraí, não é assim não, mas não sabendo que a gente está preparando aquilo para uma vida, para uma luta, para uma batalha, para uma guerra. Viu? Então eu já assim, tem uma coisa que eu sempre falava para as meninas.
Nós, vocês ganharam o dinheiro de vocês, não quero nada de vocês, não. Quero que vocês engrossem as pernas. Engrossem as pernas aí para seguir o caminho de vocês. Foi uma coisa que eu falei, é até repetitivo nos nossos encontros. Era. A única coisa que eu quero é que vocês engrossem as pernas aí para. E até hoje é desse jeito. Levei pra terapia há muito tempo isso, pra entender, meu Deus, engrossar as pernas. A pessoa já saiu de casa e meu pai ainda tá mandando eu engrossar as pernas. Ô, minha gente. Mas é porque a gente precisa entender esse significado. Que às vezes. O óbvio o óbvio não existe. Só que tem algumas coisas que vêm nas entrelinhas que a gente tem que deixar reverberar pra entender melhor sobre isso também. Naquele momento que a gente também tava passando pra vocês, talvez. Com muita comunicação, né? A importância da comunicação, a gente não sabia explicar, entendeu? Dizer, não, gente, tem que ir por causa disso, mas principalmente durante a formação de uma pessoa, né? As intenções eram melhores, às vezes não compreendidas, né? Mas a base é essa aí, gente. Família, família e família. Bom. E você, mãe, qual a mensagem que você deixa? Pense aí, o que é que vem no seu coração? Sobre uma mensagem para deixar para as pessoas. Eu concordo com o Itamar. A base é a família. Família acima de tudo. Mesmo tendo... A gente sabe que na família tem os conflitos, tem mais quando você tem base. Hoje a gente reclama, amanhã nem aparece. No outro dia eu já estava ali beijando. Vamos, filha, dar um passeio. Então, a família é a base de tudo. Mesmo que às vezes você reclama, minha mãe não gosta de estudar. Itamar, quando Itamar não consegue, olha, senta aqui comigo. Então, eu acredito que você vai levar isso o resto da sua vida, a sua ediliça, tá entendendo? Amanhã depois se encontrar alguém, eu acredito que você vai querer direcionar do mesmo jeito. Que se deu certo com você, como você mesmo disse, eu tive uma base de família. Então a gente leva isso pro resto da vida. Como eu tive dos meus pais, Itamar teve dos pais dele. Então, a família é a base. Para ter um mundo melhor, uma vida melhor. Você tá entendendo? Sempre ajudando as pessoas, sempre ajudando outras. Então, para mim, família é a base. A base de tudo. É sobre isso. A gente finaliza esse primeiro Pode Produtividade. E pode produtividade em família. E pode ter essa, né, construir essa relação de forma, né, com muito amor, com produtividade. Gente, é muito produtivo, você não tá entendendo. Até quando a gente se junta fazer uma coisa, não vamos assistir um filme, assiste 3. É muita produtividade. Mas... família unida. E a família junto. O sofá cabe 2, fica 4, né? Mas eu fico muito honrada de começar esse novo projeto com vocês, porque é aquela coisa de tipo, eu honro de onde eu venho e sempre vou honrar várias palestras que eu tenho a oportunidade de, tirando a capa, a segunda página da apresentação, né, do slide, é falando sobre a minha família. Que eu honro demais, que eu sou apaixonada e vou levar para minha vida inteira, aonde eu esteja. Eu quero movimentar, eu quero fazer os reggae, quero juntar todo mundo, porque é isso que fortalece. Busquem a família de vocês. Criem a família de vocês, que eu também tenho um sonho de constituir a minha família, que é para multiplicar, né? Eu já tenho 2, quero mais uma na minha vida. Então, é sobre isso. Aproveitem esse episódio para refletir se vocês têm a família de vocês. Honrem a família de vocês, fortaleça cada vez mais. E quem não tem, busquem amigos nos quais você tenha esse amor e reproduza essa questão de família. E vamos nessa com muita felicidade, né? Eu agradeço a vocês dois que toparam esse desafio, porque quem gosta do palco, das câmeras, sou eu, mas eu carrego todo mundo comigo. E é sobre isso, tá? E a gente se divertiu muito, eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo, painho, com uma boa baiana, maninha, né? E vamos nessa, construindo sempre junto, né? Novos projetos, crescendo, viajando, curtindo bastante. E vamos nessa. Gratidão enorme. E vocês acompanhem esse Pode Produtividade que só tá começando. Vamos que vamos. É o que? Passo pra frente, né, meu pai? Passo pra frente sempre.